Boa tarde a todos, neste maravilhoso domingo, hoje que nós comemoramos o Dia do Índio, né? Que possamos agradecer a Deus por nossos irmãos que aqui estiveram antes de nós, né? E nos receberam, e nós é que fizemos a devassa, na realidade. Então, que todos os povos indígenas hoje recebam de um florescer nosso terno abraço de agradecimento, de toda a luz e todo o amparo. Que Deus nos auxilie nesse início de trabalho. E para o nosso início, a Dora fará a prece, seguida do Ras, que fará a leitura Palavras de Vida Eterna. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Com muito carinho, muito amor, que eu sei que está no coração de cada um de todos nós, é que nós pedimos e fazemos a nossa prece de abertura do nosso encontro de hoje. Senhor, Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta toda a criação. Agradecemos, Pai, por esse reencontro, pelo quanto que aprendemos nestas reuniões que nós temos aos domingos. Somente temos a agradecer e pedir, Pai, que este vínculo seja para sempre, para que possamos estar sempre servindo ao Senhor. E assim, nós pedimos, fazemos uma oração para o nosso planeta azul e para o nosso encontro de hoje, para que cada um que passar por aí possa receber da espiritualidade amiga que está conosco todos os domingos, cada um conforme a sua necessidade. Que o nosso pedido é um, mas só o Pai sabe da nossa necessidade, o que é bom para nós. E assim, eu peço, Pai, que o Senhor permita que esta vibração de amor, de paz, de muita paz, muito carinho, muito amor possa chegar a todos os pontos do nosso planeta azul. Em cada lugar onde há, por mais longínquo que seja, onde há alguém passando por provações tão duras, Pai, que ali possa estar algum irmão nosso benevolente, amparando, abraçando a cada um com muito amor, e envolvendo principalmente os governantes de todos os países, para que hajam com sabedoria, com lucidez, com energia e com muita coragem e fé, com discernimento, para poder conseguir manter, ou melhor, gerar a paz para todo o nosso planeta azul. E o respeito à figura humana, o respeito à nossa fauna, nossa flora, nossas nascentes, e a toda a vida que o Pai deixou para nós aqui. E assim, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá
à vossa imagem. E assim, em nome de nosso Mestre amado Jesus, de nossa Mãe Maria de Nazaré, das correntes médicas e de todos os nossos amigos espirituais, nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje. E assim seja. Amém. Assim já é, Dora. Graças a Deus, né? Essa sua oração pelo planeta azul, ela nos liga diretamente à lição do dia de hoje, cujo título é Terra, Bênção Divina. Essa reflexão do Emmanuel, trazida a nós por Francisco Cândido Xavier, é sobre o versículo 16 do capítulo 3 de João, em que ele reproduz uma fala de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ensina-nos, Emmanuel, a partir dessa menção. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É maravilhoso, né? Palavras muito sábias, né? Muito sábias, muito lindas. Eu tenho a percepção que, como em tantas vezes, mais uma vez, essa lição atual é uma inspiração da sequência da lição que estudamos no final de semana passada, cujo título era Produzimos. É. E penso que trata-se de uma continuação, em muitos aspectos, daquela lição que o mestre Emmanuel nos dava. Naquela lição, entre tantos aspectos, ele nos chamava a atenção que tudo que nós pensamos, sentimos, desejamos, conscientemente ou não, tudo a que nos ligamos, tudo que trazemos para nosso mundo, pela nossa vibração, tudo que vibramos, com tudo isso sintonizamos, com tudo isso nos conectamos e tudo isso produzimos ou reproduzimos.
Hoje, parece que na sequência daquela lição grandiosa, ele nos diz: vibrem, produzam as maravilhas que a fonte criadora vos deu e continua cada dia disponibilizando. Produzam, vibrem, criem, pelo pensamento, pela ação no bem, todas as graças e bênçãos que a Dora acabou de benzer e abençoar, que compõem um planeta inteiro que ele nos deu e continua dando, para que possamos seguir na escolinha da vida, do aprendizado, da nossa evolução. E ele chama atenção para vários aspectos que poderemos aqui detalhar e compartilhar a partir da vivência de cada um. E eu gostaria de reproduzir alguns poucos aspectos. Parece-me que o que permeia a lição é um apelo para que sintamos, vivamos e tenhamos a gratidão como a principal vibração em nós. Entre tantas maravilhas, não só do planeta em si, mas de experiências, vivências, sentimentos, aprendizados que nos são permitidos e que nos são possíveis, bastando um pequeno gesto de boa vontade, de abertura, para que a gente possa receber a orientação dos nossos guias, da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, que se travestem de voz de consciência, que se travestem de voz amiga, que se travestem, às vezes, de um problema que nos mostra que estamos indo numa direção que não é a conveniente, ou que estamos sendo ingratos, seja por sentimentos de que está tudo errado, de que sabemos melhor, e esquecemos de que temos tantos privilégios por estarmos aqui agora, encarnados, por estarmos aqui agora, nessa oportunidade especial, de termos tempo, saúde, condições de estarmos aqui aprendendo como sermos mais e melhores. E o privilégio da oração. Que privilégio podermos ouvir, participar, vibrar com uma oração como a que acabamos de vibrar e fazer com a nossa irmã aqui. Que privilégio podermos nos colocar em contato com a espiritualidade maior, contemplar a grandeza, sentir a magia do amor operando em nós, no mundo, nos transformando, apesar de nossa pequenez, apesar de nossas investidas pela escuridão, apesar de muitas vezes rebelirmos-nos ou rebelarmos-nos contra essa mesma luz, pela paz que podemos experienciar, reproduzir, pelas sensações produzidas na nossa sensibilidade, pelo contato profundo com a espiritualidade, pelas consolações espirituais que a convivência com a espiritualidade maior, da luz divina, pode nos proporcionar, pelo perfume que podemos experienciar e sentir em nosso olfato, seja das flores, seja da própria espiritualidade que se faz presente. Quantas vezes nos negligenciamos momentos que nos permitiriam vivenciar com mais intensidade, com mais sensibilidade, com mais intensidade, as maravilhas que a fonte criadora nos concede, nos dá, nos permite vivenciar a cada instante, cada dia.
mesmo quando a gente está em meio a desafios que parecem ser maiores do que nós. Ainda nesse momento, a magia, a grandeza da fé, de que a fonte criadora, que consegue conceber, concebe, produzir, criar um universo gigantesco como esse, é também, com certeza, capaz de resolver qualquer desafio que se nos apresente, que se torne percalço em nossa caminhada. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês a alegria, a gratidão de poder receber, numa tarde linda e maravilhosa, azul como o céu, como as flores, que a Joana tanto gosta, essa mensagem de esperança, essa mensagem de conforto, essa mensagem de que abramos os nossos olhos para o belo, para o maravilhoso, que está em nós, que nos cerca, e como na graça de Deus em que estamos mergulhados, nessa mente maravilhosa, amorosa do Mestre Jesus, que a gente possa, em cada célula de nosso corpo, em cada sensibilidade que possamos processar em nossa mente, experienciar um pouco essas maravilhas que o Mestre Emmanuel hoje nos chama a atenção para percebermos. Obrigado. Obrigada por essa aula. Lição linda. Muito maravilhoso. Obrigada, Raz. Gente, a palavra está aberta, viu? O Raz falou tão bem, né? Mas é sempre bom. Nossa, maravilhoso demais. Lu, você pode falar também, né, Joana? Pode, qualquer um, Dora. Nós estamos para partilhar. Foram muito gentis, me abriram aqui para falar, estou muito à vontade. Estamos em família. Bem, o título em si já é uma grande bênção, né? O nosso lar terreno. Às vezes eu me paro a refletir, né? Como nesse dia que eu vi a florzinha azul, de ver que a escrita divina nos cerca em todos os momentos, em todos os lugares, né? E às vezes a gente se deixa consumir pelas problemáticas e não enxerga as coisas mais lindas que está a poucos metros de você. Então, assim, quando ele coloca assim, terra, bênção divina, é o lar que nos abriga aqui na terra, né? A terra é o nosso lar terreno, provisório, mas nosso lar. E eu fico a pensar o que cada um de nós, ou eu mesma, tenho feito por esse planeta, né? O que é que eu tenho feito para o planeta Terra? Pelos irmãos humanos, pelos irmãos animais, pelas irmãs plantas, né? O que é que nós temos feito para poder agregar junto a esse trabalho maravilhoso do nosso Mestre Jesus, né? Que coordena esse planeta de uma forma brilhante. E ainda hoje a gente às vezes se vê interrogando se não estamos à deriva, né? Então esse lar terreno a gente tem que amá-lo também, respeitá-lo com o melhor de nós, né? Vindo, como a lição aqui mesmo fala, né? A alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições, né? O pão de cada dia que a terra nos traz, né? A gente se volta lá para os agricultores, os pequenos agricultores aos grandes, né? Que plantam o trigo, que plantam o milho, que plantam o feijão. E de repente, com o fruto do nosso trabalho, e com o trabalho brilhante deles, a gente tem um alimento, né? A terra é tão linda e tão maravilhosa que eu acho que não tem palavras para descrever essa criação de Jesus, né? Projetou esse planeta para todos nós com tanto carinho, com tanto amor. E Deus nos coroou com seu Filho, né? Trouxe seu Filho até nós, para mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele
confia em nós e tem toda a certeza do nosso potencial. Ele nos criou assim ignorantes e simples, mas ele nos deu a oportunidade da evolução, né? Então eu paro todo dia e falo, oh, meu Deus, hoje será que eu posso fazer algo um pouco melhor que ontem? E às vezes a gente se vê escorregando, né? Não fazendo como deve. Eu falo, que desperdício de tempo, né? Mas estamos aqui para isso, para a gente levantar, seguir em frente, reconhecer os nossos erros, né? E procurar acertá-los para não repetir de novo. Mas a gente tem que lembrar que essa bênção divina da Terra é todo o amor que o Criador deu por nós, né? Nos deu o planeta Terra e nos enviou seu Filho presente fisicamente no primeiro momento, né? E hoje nos guiando à distância dos céus celestes, né? Nos amparando. É lindo demais a Terra. Eu falo que a gente tinha que todo dia curvar nossos joelhos, fazer a genuflexão em deferência a todo esse carinho, a toda essa doação que o Criador nos deu. Essa lição é muito poderosa, poderosíssima. Passa a fala aí, porque senão eu vou ficar aqui, né, falando demais. O que você fala sempre é tão lindo, né? Gente, Dá gosto. É só lembrando da frase do Sérgio Felipe, né, que ele diz que a Terra é o útero da natureza. E de fato é, né? Eu acho tão bonito e tão poético, né, essa fala de que a Terra é o útero da natureza, porque realmente é nela que se planta, é nela que você colhe, né, tudo aquilo que você vai tudo aquilo com o qual você vai conviver o resto da tua vida, né? Sempre. Essa é a Terra maravilhosa, né? Que a gente ama. São as águas, né? Os frutos, a flora, a fauna, tudo que a natureza dá. Mas não deixa de ser um útero. É verdade, Ana Carmen. E às vezes a gente pensa no momento da guerra, né, que está acontecendo no nosso planeta, e isso traz uma angústia muito grande, né? Quando a gente pensa realmente no que é a guerra, né? Aí você fala, meu Deus, ajude aqui que eu não posso entrar nessa energia, né? Vamos vibrar luz e amor das nações que ainda não encontraram essa resteira de luz dentro de si, que é o Jesus, né? Para poder sair desse campo de extermínio, de desejar o mal para o outro, de querer a morte do outro, por poderes e coisas que são tudo passageiro, né? Então, eu acho que hoje, quando eu olhei agora 19, falei, porque dia do índio, né? Então, as missões se casaram de uma forma tão linda, né? Porque quando chegamos aqui, descobriu o Brasil, era índios que tinha, né? E, de uma certa forma, a gente não tratou e talvez não trate os índios com todo o respeito e a deferência que eles mereçam, né? Então, a gente fica pensando em como não existe coincidência, né? As lições se casam como dedo em luva, nos levando aos primórdios, nos fazendo repensar sobre o que é esse lar terreno, o que a gente pode fazer por esse lar terreno, né? Como está aqui agora, vibrando amor para esse planeta, pedindo muita luz para as nações em guerra, pedindo muita vibração de paz, que o Cristo tenha realmente misericórdia de nós e que nos leve sempre neste caminho da paz, né? Então, é um momento assim, que mexe muito dentro da gente, né? Pensar que nós estamos aqui unidos, em nome do Pai, em nome do Filho, pedindo por esse planeta que nos abrigou e que ainda hoje a gente vê tanta crueldade. Mas estamos aqui para aprender, para fortalecer o bem e tentar levar essa vibração de luz, de amor nosso para todo o planeta, como Dora falou no início. Onde quer que esteja, que chegue a nossa vibração de união e paz, em nome do nosso Mestre.
Eu estou lendo o padre, o doutor Paulo César Frutuoso, sobre o câncer. E chegou uma parte que o Sérgio Felipe, ele citou o Sérgio Felipe nos trabalhos do Sérgio Felipe com a glândula pineal. Coisa fantástica, maravilhoso. E eu acho que o que ele fala ali em tudo, que o resumo de tudo, assim, para encurtar, é o perdão e a gratidão é fundamental em nossos corações. Por quê? Porque o que leva à guerra é a falta de perdão, é a falta de gratidão, a falta de amor. Então, e todo mundo nessa vibração, focando nas revoltas, é que vai para a atmosfera esse sentimento ruim, é onde chega a um ponto que estoura por tudo quanto é lado. Mas, se nós passarmos a fomentar somente o bem, o perdão, a gratidão, a compreensão, isto é, olhar com o olhar da compaixão para tudo e para todos, que nós sempre temos que pensar, se eu estiver no lugar dele, como que eu iria agir? Será que eu ia pensar como eu penso hoje, ou será que eu ia agir como ele está agindo, ou talvez até pior? Não é? Então, se tiver focando na gratidão e no amor do Pai por cada um de nós, focando no perdão, aí vai melhorando gradativamente, porque o Pai está no comando e tudo está certo, nada está fora do lugar. Nós é que entendemos de uma maneira errada, talvez, né? Mas, pronto, já falei demais hoje. Agora Lindo, chega. Dora, sempre lindo, Dora. Luciana, hoje ela só está falando, hein? É uma vitória isso, hein? Então que eu não chorei ainda, viu, Lu? Mãe. Então eu posso fazer só um comentário, pensando um pouco do avesso do que vocês trouxeram, mas usando um pouquinho o que o Raz e a Joana falaram, assim, que está ressoando em mim. É a história esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente fala da falta de amor e pensa automaticamente em ódio, né? Mas eu acho que o sentimento que fala desse momento que a gente vive é o medo. E eu acho que o medo, ele paralisa a gente e ele não faz a gente ter uma percepção aguçada, que aí vem a história da Joana perceber a florzinha. E o Raz, quando fala da gratidão, o que mexeu comigo foi que quando a gente abre para a gratidão, eu acho que a gente muda a percepção, a gente ganha a percepção, né? Então, aí eu lembrei da Joana, porque a Joana andando, de repente percebeu no meio de um verde, no meio do mato, uma florzinha que ela existia ali, né? Então, algo mudou na Joana, que ela conseguiu ver algo que parecia tão pequenininho, mas que mudou o dia dela e mudou a conversa dela com Deus naquela hora, né? Poxa, eu queria tanto ver, e viu. Então, eu acho que o medo e o amor entram nessa história através da nossa percepção. Quando a gente se abre um pouco mais, a gente enxerga as florezinhas azuis, sabe? E aí eu acho que a gente muda, independente de como, a gente muda para melhor o nosso ambiente, né? É muito só bom. Isso. Obrigada, Lu. Sempre bom ouvir, viu? A percepção de cada um, que parece que vai expandindo a minha experiência, né? Obrigada. A Rosa quer falar? Boa tarde. Estão pensando, João. O pessoal está pensativo, né, dona Carla? Refletindo. Refletindo. De toda a sorte, então, se o Pepa for fazer nenhuma consideração em relação a essa lição maravilhosa, a gente pode... Vanderlei, ele vai falar. Fala, Vanderlei. Boa tarde a todos. Boa tarde. Há muito tempo, estudando a espiritualidade e analisando o conceito humano. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, a terra é o regato materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, que representa o nosso nascimento, o conforto do lar, o privilégio da oração,
o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência e o amparo das afeições. Você analisando tudo isso daqui, você vê que todas as formas de vida no planeta Terra, Deus constituiu, né, na sua criação, um tipo de alimento para cada espécie do nosso planeta. E uma espécie não ataca a outra, ou no caso, às vezes, os leões, né, que se alimentam da sua caça, mas mesmo assim é coordenado pelos espíritos superiores, que eles vão pegar, às vezes, aquele animal que já está doente, ou aquele mais frágil, e no momento que ele se alimenta, ele para por aí. Mas se nós analisarmos, como no nosso caso, que temos uma alimentação altamente rica dos vegetais, das plantas e tudo, nós não temos a necessidade de matar o nosso irmão inferior, que a sua consciência está em fase de evolução para chegar no nosso próprio reino. O que acontece com nós hoje, seres humanos encarnados, né, espíritos encarnados? Nós comemos tudo que aparece pela frente. Não temos um pingo de sensibilidade de analisar se está certo ou errado. Nós destruímos a nossa própria sociedade. Nós destruímos o próprio seres humanos com guerras, mortes, assassinatos. Reparem nos animais se eles fazem isso. Raramente, muito difícil, nem fazem isso se você analisar a espécie e o estado de alimentação dessa espécie. Ele não degrada, ele progride. Dentro do conceito da sua evolução de espírito grupo, que lá tem um anjo ou um arcanjo cuidando de cada espécie, né? É como se fosse o corpo dele. Então, nós analisamos a situação que nós vivemos hoje no planeta Terra. Nós, como seres humanos. Então, nós nos acomodamos tranquilamente. Né? Temos uma fase necessária, que nem quando aqui vieram as primeiras transmigrações dos capelinos, o planeta era totalmente vegetariano. Quando eles começaram a reencarnar aqui pela sua selvageria, eles começaram a se alimentar do seu semelhante. E nós estamos até hoje nesse círculo vicioso. Nós não paramos para pensar que ali está um irmão em evolução. Por que os animais, às vezes, eles fogem da gente? Até os mais bravios, porque eles sabem que nós somos altamente mais bravios do que eles. Eles não se harmonizam conosco. Em planetas mais evolutivos, os animais convivem com o ser humano, leão, tudo quanto é tipo de animal, e não tem problema nenhum. Aqui nós temos problema, porque a estrutura do planeta Terra é uma estrutura tão densa e guerreira que nós acabamos nos envolvendo nessa faixa planetária e nos tornamos também selvagens em muitos casos. No nosso dia a dia, quantas vezes a gente, às vezes, está bem, de repente, sobe um estado de sistema nervoso, nós acabamos falando coisas inadequadas, ofendendo as pessoas, às vezes, está até sem perceber. E a gente vai se acostumando com isso, como se fosse um grande poder. Mas nós não temos poder nenhum, porque nós somos, muitas vezes, não é crítica nenhum de vocês, eu falo em sentido planetário, muitas vezes o ser humano se porta pior do que os próprios animais. O animal, ele procura a sua espécie para a procriação no momento certo. O homem não respeita nada. Então ele vai criando um mundo de ilusão em volta dele, de tanta coisa errada, no sentido da palavra, pela falta de conhecimento, que para ele está tudo normal. Temos informações do plano espiritual que hoje, por dia, se mata 100 milhões de animais para sustentar o ser humano. São 100 milhões de consciências que são interrompidas na sua evolução,
no momento que elas são mortas, no sentido da palavra, aquele medo, aquela angústia que ele sente que vai perder do seu corpo, ele carrega na sua mente. Como nós. Às vezes, quando chegamos num ponto de uma doença, nós entramos em parafuso de saber que nós vamos morrer, porque nós não temos plena consciência do plano espiritual na nossa consciência física, nem na perispiritual, vivemos pelo instinto, entramos em estado de desespero. E esse mesmo desespero os animais passam na hora que são sacrificados. Então, não é crítica, é uma análise da situação evolutiva do nosso planeta, uma análise evolutiva de nós, seres humanos. Tudo que existe na Terra, em alguma, não digo aqui no Brasil, mas na Índia, aqueles lados, tudo que estiver andando, eles comem. É inseto, seja do que for. Então, é um ponto de reflexão. A Terra, ela representa para nós uma mãe e um pai ao mesmo tempo, que dá toda a estrutura de sobrevivência sem nós precisarmos interferir no reino inferior ao nosso. Mas nós, além de interferirmos no reino inferior, que são espíritos que estão em fase de evolução, como nós já passamos há milhares de anos lá atrás, ainda temos a capacidade de nos destruir. Isso é fora de série, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês refletirem um pouco, porque não é só nós pensarmos na filosofia que Deus, que os espíritos resolvem tudo, faz isso, faz tudo. Não, nós estamos num círculo vicioso e nós, como os espíritos encarnados, sem exceção, nós vamos responder pelos nossos atos, até inconscientemente. Porque esses bilhões de mentes hoje no nosso planeta, 8 bilhões e uma porcentagem enorme encarnada, nós estamos cooperando para que se crie um animal, se mate o animal, e nós, na nossa insignificância, entre aspas, nós chegamos no mercado e vamos escolher o melhor pedaço. Né? Mas eu quero ver, nós saímos do nosso lar aqui, entrar num frigorífico e ver como que eles trabalham. Hoje tem alguns sites que mostram como que eles sacrificam os animais, dando uma aparência de que não tem sofrimento, não tem isso, não tem aquilo. Não. Nós somos a espécie mais bravia que existe no planeta Terra. Pensem um pouco nisso, reflitam sobre isso, né? E dentro do possível, vão mudando as suas atitudes mentais, as suas atitudes de alimentação e uma série de fatores. Saiam do círculo vicioso da ilusão. Busque a razão. Vocês analisam um caminho de formiga, ela trabalhando em favor de todos? Muito. Qualquer animal que dá a cria, seja um leão, um tigre, seja lá do que for, a fêmea cuida da sua cria ali no começo, às vezes muito mais do que um ser humano. Até ela chegar num ponto de crescimento, que a própria lei da natureza, a mãe libera a sua cria para que ela entre no círculo de evolução. Nós somos nós somos a espécie que mais interferimos em toda a harmonia do universo, aqui no nosso planeta. Porque o que nós fazemos aqui reflete em todo o nosso sistema solar, em todas as outras civilizações. Não fica somente aqui no planeta Terra. Então já chegou o ponto de nós, né, principalmente nós que temos um pouco mais de conhecimento, também esclarecer as pessoas dali onde nós estamos participando, dessa senso de responsabilidade. É para despertar, ninguém vai mudar de um dia para o outro. Despertar para a nossa própria realidade. Quando você desperta dentro de você, você cria força para ajudar o outro. Quando você simplesmente se acomoda, entre aspas, nós não vamos mudar o mundo,
mas nós podemos mudar o nosso modo de ser, agir e pensar em vários pontos em favor da nossa própria evolução. Criarmos a nossa própria luz, né? Mas uma luz de uma verdade eterna. Não simplesmente de uma fantasia, porque nós somos viciados a viver, viciados a pensar, viciados a comer, certo? Viciados a dormir no mesmo horário, viciados a fazer determinada coisa, boa ou ruim, e às vezes a gente não para, pô, eu posso melhorar. E para melhorar nós temos que buscar o conhecimento. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Vanderlei. Outra reflexão a fazer, né? As mudanças do hábito de vida. Pega para todo mundo, de uma certa forma, né? Mas é bom, mudar a gente não muda de um dia para o outro, mas a sementinha plantada, uma hora brota e vai ter mudanças, né? Internamente para cada um. Bem, vamos dar prosseguimento, dona Carmen, para a gente finalizar aquele... Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre pressentimentos. Vai ser muito legal, né? É da 522 a 524. E a primeira pergunta assim: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E ele responde: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Gente, que lindo isso, né? Então, nós todos sabemos o que vamos passar, viu, gente? Trocando em miúdos e peneirando bem, é isso. Então, quando acontecem as coisas na nossa vida e a gente fala, meu Deus, como é que pode? Que injustiça ter acontecido isso. Então, a gente já sabia, né? É tudo fantasia quando eu falo isso, porque a gente já sabia. Já estava escrito nas estrelas, né? É porque realmente a gente ainda não parou para ler aquelas letrinhas lá no final do nosso contrato, que a gente assinou, né, lá no balcão de negócios. É lá que estava escrito, olha, filhinha, lá pelas tantas da vida, você vai vivenciar isso, aquilo, blá, blá, blá. E a gente, como não tinha lupa naquela época, né? Então, nós perdemos a grande oportunidade, mas o espírito sabe. Eu sempre falo isso para o pessoal, gente, cuidado com a revolta, com a não aceitação, porque onde já se viu, porque nós sabemos o que vamos vivenciar. Talvez não o saibamos de uma forma explícita, mas nós sabemos de uma forma espiritual aquilo que nos aguarda. Porque no fundo, nós sabemos que espírito eu sou, né? A que classe eu pertenço? Aí é o grande segredo, né? Então, se eu sei a que classe eu pertenço, eu também sei, por intuição, o que está me reservado, porque pelas minhas atitudes, né? A gente sabe muito bem o resultado da somatória da nossa vida. Então, cuidado quando a gente começa blá, 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 porque é tudo fantasia, tá? A segunda pergunta. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer?
Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Porque aí a gente fica pensando assim, né? Tá, eu não sei se vocês já perceberam, mas os pressentimentos, eles vêm muito através dos sonhos, né? Muito. E quando isso acontece, você se choca e você fala, gente, tive um sonho horrível e aconteceu assim, assado, blá, 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 blá. Em vez de você falar assim, eu tive um sonho horrível, a gente pode pensar assim, tive um sonho que vai me levar a pedir a Deus que me dê coragem. E vou pedir para o nosso anjo da guarda, protetor daquele coitadinho, né? Que tomou essa resolução, né? Vou te ajudar nessa encarnação. Pode contar comigo. Coitado, né, menina? Coitado. E, de repente, a gente pode pedir para ele, né? Vamos dar um nome para ele e a gente faz amizade com ele, fica íntima dele, né? E diz assim, olha, meu amor, eu sei o que está me esperando assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas me dá força, me dá coragem, me dá amor, né? Para que eu possa vencer essa dificuldade de uma forma muito honesta e muito cristã, né? Então, vem aí a prece da serenidade, né? Que eu acho maravilhosa. Quando ela diz, né? Dai-me a confiança de poder realmente acreditar que eu vou conseguir mudar o que deve e pode ser mudado. Dai-me também a sabedoria para saber que aquilo eu não posso nem mudar e nem fazer de outra forma, porque já está ali na direção certa. E dai-me, pelo menos, né, muita paciência e sabedoria também. Lucidez para que eu possa saber distinguir uma coisa da outra, né? Porque tem coisas que a gente pode mudar, tem outras que não, né? Então, a prece da sabedoria, da serenidade, eu acho uma prece sábia, porque você tem este controle sobre as tuas emoções, né? Então, você se descontrola das tuas emoções quando realmente você sabe que você não pode mudar aquilo e as coisas não são como você quer, né? Afinal de contas, a vida não me obedece. Olha que coisa mais linda, né? Então, a gente fica brava, né? Então, nós sabemos muito bem que nós temos essa equipe de espíritos, né, que nos auxiliam, que se comprometeram a nos dedicar algumas horas, né, por dia, justamente para que a gente pudesse caminhar sempre no bom sentido. Então, vamos acreditar nele, né? Vamos acreditar nesses espíritos amigos. Eu gosto também muito de uma frase que eu li uma vez numa das obras de Emmanuel, que ele dizia assim, não existe coincidência, existe a lei de Deus, que paulatinamente nos coloca numa situação de que nós precisamos resolver. Então, é a mão de Deus nos direcionando para alguma coisa importante. Então, coincidência não existe. Existe um plano divino que nos leva ao lugar e à condição que realmente nós precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? E a 524, ele diz assim, as advertências de nossos espíritos protetores têm por único objeto a conduta moral, ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? E eles respondem, tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor forma possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Esses são os bons conselhos, né, que eles nos dão. E Kardec complementa essa resposta. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos.
através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros meios mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Gente, olha que coisa mais profunda, né? Quer dizer, quando não sou eu mesma, através dos meus sonhos, dos meus desdobramentos, que eu posso observar e posso ter essa percepção, os espíritos utilizam as pessoas que estão ao nosso lado, né? E de alguma forma nos dão algum recado, e que na maioria das vezes a gente acha uma grande bobagem, né? E aí, quando acontecem as coisas, aí a gente lembra, fala, não, não era grande bobagem, é que eu não quis acreditar. Então, a gente precisa aprender a ter esta sabedoria, né? De poder ouvir com os olhos do espírito, ouvir com os ouvidos do espírito e enxergar com os olhos espirituais também, não só os físicos, né? Porque os físicos a gente ouve e enxerga aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente precisa, né? Por isso que o pessoal fala assim: ah, como é que você tá, Carmen? Eu tô ótima. Não é bem o que eu queria, né? Mas dentro daquilo que eu posso, tá tudo bem. Então a gente pode sim realmente modificar, né? Algumas coisas que não estão, né? Vocês são médicos, é muito comum, né? Você ouvir assim um paciente se queixar de uma queixa que vem há tempo, né? E de repente você diz assim: puxa, mas a senhora já está com essa dor há tanto tempo e não procura um médico, né? Aí a pessoa diz assim: é que eu tomei um chazinho de hortelã com louro, com poejo. É porque eu fiz escaldapés, porque eu achei que isso, que aquilo, né? E de repente a gente pode começar a lembrar que em algum momento teve sim esse pressentimento, essa intuição de que precisávamos procurar um médico e não um chazinho de hortelã, que aliás eu amo de paixão. Então é isso, gente. Tirando os nossos pressentimentos e a nossa forma, né, de enxergar a vida, a gente pode sim realmente encontrar alguns caminhos que vão nos levar a lugares ainda desconhecidos por nós, porque ainda temos pouca fé, né? E acreditamos ainda que podemos resolver tudo da melhor forma possível. E nós não podemos resolver tudo, né? Nós precisamos dos profissionais, né, de todas as áreas que estudam para isso, para poder nos ajudar e nos direcionar os caminhos. E é isso que eu tinha para falar sobre os pressentimentos maravilhosos. Para a semana que vem, Jô, eu tinha pensado em fazer da 525 a 529A, porque ele é bem longo. Então, se a gente cortar em pedacinhos, vai ser mais gostoso a gente saborear. Então, Tá a gente ótimo, põe um pouquinho, não é? tá Põe ótimo. uma pitadinha de açúcar, um creminho de leite, né? E ela vai ficar mais saborosinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, da 525 a 529A. Muitíssimo obrigada e vamos curtir essa lição de hoje da melhor forma possível. Um beijo enorme, muitíssimo obrigada. Eu já vou adiantando o meu obrigado ao Vanderlei e desejando um bom trabalho hoje, viu, Vanderlei? Obrigada. E a vocês pela paciência. Obrigada, dona Carmen. Vamos lá. Beijão, Carmencita. Então, amigos do Florescer, vamos unir em pensamento
vamos unir nossos corações, vamos apoiar um ao outro, abraçar um ao outro, porque hoje a abertura com a oração foi muito esplêndida, calorosa, abraço de mãe, colo de mãe. Falamos da bênção divina, que seria a terra, mas cada palavra, cada carinho, cada situação que foi apresentada até o momento, cada experiência, cada ensinamento, tudo tem a bênção divina. A Terra com letra maiúscula, nosso planeta, nosso local de origem, nosso momento, a Terra com minúscula, como útero da natureza, substrato de crescimento. Falaram em ressoar em mim, olha que coisa bonita, falamos ressoando em mim, percepção, perdão, e tudo isso nos leva a Gaia. Gaia, que é uma palavra que aprendi com a Joana, com seus mentores. Que lindo é poder compartilhar tudo isso com vocês. E vamos pedir para que os mentores, os amigos, os anjos da guarda que se rodeiam Joana, nos brindem mais um pouco desse carinho, desse abraço de mãe, desse abraço de Gaia, desse abraço eterno de ensinamento. Vamos respirar fundo e nos unir a Joana e seus mentores. Boa tarde. Que maravilha! Quanto aprendizado! É muito importante que cada um de nós traga consciência dessa bênção que é estar no planeta Terra. É um presente do Pai ao Filho. Ele te inscreve nessa escola para que você cresça. Tantas e tantas oportunidades que às vezes desperdiçamos pela impaciência, às vezes pelo orgulho, pelo egoísmo. A gente tem que aprender a viver cada dia na sua plenitude, doando o melhor de nós, aproveitando as lições, as experiências em todas as esferas, familiares, sociais, econômicas, políticas. Que escola poderosa que nos faz, ou nos dá a oportunidade de reflexão, de experienciar. Nós todos ainda precisamos da dor, da reflexão, para que desperte nossa consciência. Mas nós temos muitos irmãos que já caminham pelo amor. Trafegam no aprendizado da observação e da empatia, da compaixão. E vão galgando a jornada, não livre de problemas, de preocupações, mas vão com a firmeza tão grande, um céu profundo, que os espinhos que pegam no seu pé
fazem cócega, porque eles estão embasados numa entrega tão completa, numa resiliência, e que eles seguem luminosos, porque abraçar confiança no Pai. Temos que aprender a trazer essa essência para dentro de nós, para que o medo não se apodere de nós, mas que a confiança, sim, seja nosso cajado, seja nossa guia, saber esperançar, porque todos aqui já têm a consciência que a vida é eterna. Todos estamos fadados a viver eternamente. Somente a estadia terrena é provisória. O lar terreno é um tempo curto que nos é dado para que possamos avançar. É uma bênção divina. Hoje, ainda temos um longo caminho a percorrer, e este caminho é dentro de cada um. Podemos avistar horizontes externos, mas aquele que precisa ser visto, o caminho a ser percorrido, está dentro de cada um. Quem abraça a compaixão, a piedade, o amor, a caridade, a bondade, segue iluminando o seu caminho e de todos ao seu derredor. Não é tarefa fácil, mas é tarefa ilumina. Então, sigam, abracem o caminho do bem. Tragam Jesus aos seus e aos nossos corações. Não somente nos momentos das aflições, mas continuamente, todos os dias, todos os momentos. Lembre-se, mestre, em sua vida, refletindo sobre todo o Evangelho de luz que ele nos trouxe. Isso vai acalentar seu coração, te ilumina e te fortalece. E aqui unidos, a gente sente essa energia de tanto amor. Irmãos, vamos dar as mãos e juntos pedir a misericórdia do Pai. Que a paz chegue para todo o planeta Terra. Mas ela começa primeiro em cada um de nós.
que sejamos paz, onde quer que estejamos, que floresçamos na luz divina do bem. Que o nosso Maestro da Paz nos ampare. Que Maria Santíssima jogue seu manto sobre todos nós, sobre planetas tão falado, a nossa escola terrena, onde a gente aqui e ali tem tantos afetos e os desafetos que nos serão caros em breve, porque o amor vence, o amor une, o amor transforma. Agradeço a todos por este encontro, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Bom trabalho a todos. Boa Eu semana. passo a palavra para o Vanderlei, para que ele possa dar seguimento. Bom trabalho a todos. Secretário.